Pai Senhor, meu irmão, Pai Senhor, minha irmã, como é que está você? A luta tão grande, a maior vitória está vindo aí. Estamos numa batalha cerrada, né? E não existe vitória sem guerra. Por isso temos que guerrear. Guerrear contra o mal, contra os principados, contra as potestades dos ares. Sempre confiando no Senhor. Jesus na frente, nós agarrados nas suas mãos. E vamos prosseguindo. Esta luta que você está passando, você vai vencer. Tem um louvor que diz, vai passar. E vai passar, você só precisa crer. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, eu conto sempre com você, com as suas orações. Sempre que você ora, olhe para o evangelista Mão Miguel. Eu preciso das vossas orações. Sou tão carente das tuas orações como você da minha. Eu oro diariamente por você. Não sei o seu nome, não sei a cidade que você está, mas você pode ter certeza que todos os dias eu tenho um período de oração. E eu vou sempre, quando eu converso, eu apresento as mais de 300 pessoas inscritas neste canal. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa, como eu, evangelizar. O grande objetivo deste canal é proclamar o evangelho de salvação, a mensagem de perdão. Não pregamos religião. A religião não tem poder de salvar ninguém. Se tivesse, Jesus não precisava morrer na cruz do Calvário, né? Então a religião não tem poder de salvar ninguém. Só quem salva é Cristo, tá? Não vá se iludindo aí, achando que a sua religião é a única que vai levar você ao céu, que só quem pode levar você ao céu é Jesus Cristo. Ele disse, São João 14, a partir do verso 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito, que eu vou vos preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estiver estejais também. Um dos discípulos perguntou, Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Ninguém vai a Deus por mérito. Ah, porque eu nunca matei, nunca roubei, eu nunca enganei ninguém. Isso é muito bonito, isso faz parte do caráter do ser humano. Ser humano digno, faz parte. Agora, só isso aí não vai ser o suficiente. Você tem que entregar a sua vida a Cristo. Aceitá-lo como o Senhor pessoal de sua vida. O texto do momento está aqui no livro de 2 Reis, no capítulo de número 6. Nós vamos ler aqui um texto sagrado, são 3 versículos que vamos ler. Eu quero falar nesse momento sobre oração. Eu já tenho mensagem no canal sobre oração, mas oração é um assunto que nós temos que falar sempre. A maior forma de você ter intimidade com Deus é por meio da leitura da Bíblia, por meio da oração, que a oração não é uma reza. Oração é uma conversa com Deus. O que quer dizer rezar? Repetição de palavra. Jesus lá no Evangelho de Mateus disse, olha, quando vocês orais, não useis de vãs repetições, repetindo as palavras, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, que fica repetindo. Isso é uma reza. Orar é diferente, é conversar com Deus. É você expressar do íntimo do teu coração para Deus, aquilo que vem ao natural. Não é nada programado, não. É o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, que nos impulsiona a orar, a conversar com Deus. Nós vamos ver aqui, neste texto sagrado, 3 orações respondidas no mesmo dia. O George Miller, durante 50 anos de oração, ele teve mais de 50 mil orações respondidas. Das 50 mil orações respondidas, 5 mil delas foram respondidas no mesmo dia. Eu já tive muitas orações que Deus respondeu no mesmo dia. Teve oração de eu fazer o Senhor responder na hora, de imediato, né? Se durante a mensagem o Senhor me trouxe novamente, eu estou aqui em mente um momento em que eu orei e o Senhor respondeu na hora a minha oração. Como também tem oração que faz mais de 30 anos que eu orei, eu estou aguardando a resposta de Deus. E as nossas orações, elas não ficam vagando, não. A Bíblia diz que as nossas orações, se você for para lá, o livro de Apocalipse, a oração ali, havia uma taça com as orações do justo. Aquele do período pessoal da grande tribulação. Nós, na atualidade, quando nós oramos, se você ler lá no Evangelho, no livro de Atos, melhor dizendo, no capítulo 10, quando fala do nosso amigo Cornélio, que se converteu a Cristo, o anjo do Senhor disse, as tuas orações estão na memória de Deus. O que tem memória? É computador, né? Onde arquiva. Então as nossas orações, elas estão na memória de Deus. No momento certo, Ele vai responder de acordo com a sua vontade. Você não pode nunca perder a fé de orar. Orar sempre, conversar sempre. Orar, Paulo disse, orar sem cessar. Temos que orar, não só orar,
quando o desemprego chega, não só orar quando o marido já não está compreendendo mais a esposa, não só orar quando aquele filho vira as costas para Deus, não, mas orar sem cessar, é orar sempre, estar sempre orando em espírito. Às vezes estamos num local que não pode expressar a voz, mas estamos em espírito conversando com Deus, porque Deus é espírito, e importa os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então aqui no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, diz assim: e orou Eliseu e disse: peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu ele. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Neste texto aqui não vê 3 orações respondidas. A Bíblia diz que o rei da Síria, não é a Síria, é Síria, fazia guerra contra Israel. Ele dizia: em tal lugar vamos armar o nosso acampamento e vamos esperar o povo de Israel de emboscada. Mas a Bíblia diz que o Senhor revelava ao profeta Eliseu, que estava em Samaria. O rei da Síria possivelmente fosse Ben-Hadad II, o rei de Samaria, que era Israel, capital Samaria. O rei chamava-se Rei Jorão. Então o que aconteceu? Isso aconteceu, se fala, por volta do ano 840, 860, aproximadamente, antes de Cristo. E a Bíblia diz que esse rei, Ben-Hadad II, ele se programava para ir para esta guerra. Mas o Senhor revelava ao profeta Eliseu, dizia: avisa ao rei de Israel para se guardar de passar em tal lugar, porque ali estará o acampamento do exército do rei da Síria. Ele diz que então o profeta Eliseu comunicava ao rei de Israel, e com isso Deus guardou, não foi uma nem 2 vezes Israel de ser vencido pelos sírios. Em um determinado momento, o rei da Síria perguntou assim, chamou a liderança e perguntou: quem de nós é pelo rei de Israel? Porque todas as vezes fazemos uma estratégia, uma emboscada, nós chegamos ali, a maioria das vezes somos surpreendidos. Quem de nós é pelo rei de Israel? Um dos moços que estava ali, um dos soldados, ele sabia que havia em Israel um homem chamado Eliseu, um homem de Deus. Ele disse: não, rei meu senhor, ninguém de nós é pelo rei de Israel. É que tudo aquilo que tu pensa na tua câmara de dormir, o Senhor revela a Eliseu, e Eliseu revela o rei de Israel. Isso que está acontecendo reunir os soldados, vamos procurar saber onde ele está. Alguém foi e descobriu onde o profeta estava. Retornou e disse: olha, ele está em Dotã. Reúne um exército, a força máxima desse exército, e vamos, quem sabe, na cabeça dele, vamos pegar esse profetinho e vamos ver o que vai dar. A Bíblia diz que eles cercaram o arraial, o local onde estava o homem de Deus. Não foi Israel. E cercaram o local onde estava o homem de Deus. De manhã cedo ali, o moço do homem de Deus levantou cedinho. Quando ele levantou, que ele saiu da tenda, que ele olhou, ele viu um exército armado até os dentes em volta do local onde ele estava alojado. Ele voltou imediatamente para o profeta Eliseu e disse: ai, meu senhor, que estamos perdidos. O exército da Síria está em volta. E o profeta, o homem de Deus, disse: não temas, mais são que estão conosco do que os que estão com ele. Você tem que entender que Deus vai estar sempre comigo e com você. As coisas aparecem muitas vezes impossíveis aos nossos olhos humanos, mas não estão impossíveis aos olhos de Deus. Tudo está patente aos olhos de Deus. Aí você observa ali que este homem, ele vem e diz para aquele moço: mais são que estão conosco do que estão com ele. Palavra-chave: não temas. Nós encontramos, de Gênesis Apocalipse, 365 vezes essa palavra não temas. É essa frase uma vez para cada dia do ano. Você não precisa temer, só precisa confiar em Deus e manter essa vida de íntima comunhão com Deus por meio da oração. O segredo do profeta Eliseu é exatamente isso: uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, por meio dessa conversa, desse diálogo. Muitas pessoas nos nossos dias fracassadas, derrotadas, porque não tiram um momento para conversar com Deus. O melhor momento da minha vida são quando eu posso dobrar meu joelho e poder conversar com Deus. Eu levantei essa madrugada, eram umas 10 para as 5 da manhã, me acordei, minha esposa estava com dores no braço, eu levantei fazer uma massagem, e de lá eu vim conversar com Deus, né? Conversar com Deus, agradecer a Deus por ter me despertado
para vir orar e conversar com ele. Eu nunca vou conversar possivelmente com o presidente da República, eu nunca vou conversar com o governador do estado, mas com meu Jesus não tem hora, não tem lugar. Não existe circunstância que me impeça de eu conversar com Deus. Então é isso que tem que ter, a intimidade com Deus. Nós vemos aqui, ó, primeira oração, ele orou ao moço, diz assim, orou Eliseu e disse, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E agora o moço olha e vê um grande exército, cavalos e carro de fogo, por cima daquele exército ali da Síria que tinha ido para buscar o homem de Deus. Primeira oração respondida. Deus abriu os olhos do moço para ver o que ele não estava vendo. Minha oração nesse momento é que Deus abra os teus olhos espirituais, para que essa enfermidade que está te intimidando, você possa ver Jesus na frente dela. O salmista disse, eleva meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? Em seguida diz, meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro, ele vem do Senhor. Então olha para Jesus, não olha para a enfermidade, não olha para o desemprego, olha para Jesus e confia nele. Primeira oração respondida, o Senhor abriu os olhos do moço. Em seguida, no versículo 18, como desceram a ele, o exército, né? Eliseu orou ao Senhor e disse, fero te peço esta gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra do homem de Deus. Aquele comandante do exército do rei da Síria, de repente, perde a visão. Os soldados que estavam na tua volta, todos perderam a visão. Você já imagina um exército armado, agora apalpando. A Bíblia diz que o profeta Eliseu chegou com eles, vamos, não é este o caminho nesta cidade. E eu vou guiar vocês até a cidade. Pegou, conduziu aqueles irmãos. Você já imaginou? Imagina a cena assim, o homem de Deus na frente, o seu discípulo ao lado, e um monte de gente com as mãos sobre os ombros deles, para ser conduzido, sem saber para onde estavam indo. Chegaram no meio de Samaria, agora o homem de Deus vai fazer a terceira oração. A primeira oração foi para que Deus abrisse os olhos do moço que morava com ele, possivelmente Geazi. Abre os olhos do moço para que ele veja, ele viu um grande exército. Agora ele orou, fere, Senhor, peço esses homens, e o Senhor feriu. Agora ele conduziu, não sabemos quantos quilômetros, quantas horas passaram sendo conduzido por Eliseu ao chegar em Samaria. Chegaram bem diante do palácio, você imagina assim, o rei Jorão, que não via a hora de botar a mão no exército do rei da Síria, que era uma ameaça, de repente aqueles homens todos cegos diante dele. E ele disse, ferirei eu, meu pai, ferirei esses homens aí. Eliseu disse, não, tu tem que ferir os homens que tu pegasse com a tua própria espada. Porque ali era Deus que estava agindo, não era o homem. O que eu faço então com esses homens? Dá pão e água para eles. Esse é o evangelho que nós pregamos. Se o teu inimigo tem fome, dá de comer. Se tem sede, dá de beber. A Bíblia diz que fazendo assim, amontoarás brasa viva sobre a tua cabeça. É exatamente isso. Esse é o evangelho genuíno de Cristo. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Agora vamos para a terceira oração. No versículo 20 diz assim, e sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos para que vejo. E o Senhor abriu os olhos para que visse, e eis que estavam no meio de Samaria. Esse é o Jesus que nós servimos. Primeira oração, ele orou para que Deus abrisse os olhos do moço, Geazi, para que visse. Ele viu um grande exército. Agora ele se dirige ao comandante do exército ali, do rei da Síria. Ora ao Senhor para que segue. E o Senhor cegou. Ele conduz ele ao centro de Samaria, na frente do palácio. Digamos assim que fosse em Brasília, no Palácio do Planalto lá. Um grande exército lá. Todo mundo cego, ninguém vendo nada. Não podendo apalpar, só apalpando, não podendo ver nada. Agora ele faz a terceira oração. O Senhor abre os olhos deles para que eles vejam. E o Senhor retornou a visão daquele comandante. Diz a Bíblia que desde então eles se recuaram aquele exército após o rei Jorão dar alimentação para todos aqueles homens. Já imaginou arrumar pão, alimentação para aqueles homens tudinho quando eles retornaram. Imagine agora Ben-Hadad, o rei da Síria, quando ele vê aquele homem chegando ali testemunhando de que realmente Deus era com Eliseu. Deus é com você, meu irmão. Deus é com você, minha irmã. Você só precisa crer. E a minha oração é para que Deus abra os seus olhos espirituais, para que você veja a vitória e não a derrota. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo. Vamos continuar. Se você gostou desta mensagem, compartilhe aos parentes, aos amigos e vamos povoar o céu através da pregação da palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, hoje e sempre. Amém.